Bora que bora, então, pessoal, que hoje tem aula, né? Mais uma Quinta Milionária, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para ajudar os donos de sorveteria. E hoje com um tema muito especial. Você não pode investir R$ 1 a mais na sua sorveteria antes de melhorar isso que eu vou trazer na aula de hoje. Para vocês que estão aqui, não me conhecem, meu nome é Dalília, e junto com meu esposo Rangel, a gente cria conteúdos no Instagram para ajudar os donos de sorveteria, aumentar o faturamento, melhorar aí a visão de negócio e com certeza ter mais lucro e mais tempo. E bora que bora! Essa é a Quinta Milionária, que a gente faz toda quinta-feira, às 19 horas, gratuitamente, para ajudar os donos de sorveteria. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, deixa eu só arrumar aqui. Já vão colocando aqui para mim no chat de qual cidade vocês estão me vendo. Coloca aqui para mim. Se tiver perguntinha, logo mais abrirei aqui para vocês estar perguntando, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje, você não pode investir R$ 1 a mais na sua sorveteria antes de melhorar tudo que eu vou passar aqui. Vou mostrar a visão geral aqui para vocês de tudo que precisa melhorar antes de investir na sorveteria. Porque antes do investimento, você precisa entender o quê? A lógica. O quanto a sua sorveteria está preparada para você gastar mais dinheiro. Quanto ela está preparada para que você invista mais dinheiro nela, entendeu? Porque muito sorveteiro acredita que, se eu investir na minha sorveteria, eu vou vender mais, se eu investir na minha sorveteria, comprar mais coisa, vai melhorar o meu lucro. E não é bem isso na prática mesmo. Porque antes de investir na sua sorveteria, você precisa corrigir o que está desorganizado. Muito sorveteiro, olha, eu vou crescer, vou comprar mais máquina, mais freezer, mais equipamento, talvez se aumentar o meu estoque, talvez se aumentar a variedade de produto, talvez se aumentar a minha equipe. Só que uma vez que você cresce a sua estrutura de forma desorganizada, o que acontece? Os problemas crescem junto. Então, não é fazendo isso que vai te trazer retorno. Depois, no decorrer da aula, você vai entender o porquê. Porque, normalmente, o que passa na cabeça do sorveteiro? Se eu comprar mais uma máquina, vai ser suficiente para melhorar essa parte. Se eu colocar mais produto, se eu contratar, se eu aumentar o espaço da minha sorveteria. Então, ele tem essa visão da sorveteria dele. Mas, muitas das vezes, o problema não está aí. Por que você tem que entender essas 4 coisas que eu vou trazer aqui para você hoje, antes de investir na sua sorveteria? Porque talvez você investe muito, perde dinheiro de forma errada. Eu já fiz isso lá atrás. Muitas das vezes eu investi em máquinas sem conhecimento, contratei mais gente sem ter necessidade, aumentei o meu espaço sem necessidade, sem ter equipamento suficiente para colocar naquele espaço, e eu fui perdendo dinheiro. Então, quais são as coisas que você precisa entender para você poder investir com segurança, para ver realmente eu vou investir da forma correta nisso, que é essas 4 coisas principais que você precisa estar organizado. Por que eu falo organizado? Porque não adianta você investir em máquina se você não sabe nem quanto sobra para você. Não adianta você aumentar a sua equipe se a sua operação está desorganizada. Não adianta você vender mais se você não tem lucro. E não adianta você querer investir sem saber no que investir. Então, você precisa entender e organizar essas 4 coisas principais antes de gastar mais dinheiro com a sua sorveteria. Que é o primeiro passo aqui, que é organizar o dinheiro. O segundo, operação. Terceiro, vendas. E o quarto passo, que você vai entender aonde vai investir. E através dessa aula, você vai aqui ter uma visão mais clara do que fazer na sorveteria. Por que eu falei o dinheiro? Porque vocês precisam entender uma coisa. A sua sorveteria, hoje, pensa ela como uma fatia de pizza grande. E muitas das vezes o sorveteiro, ele olha aquela fatia de pizza grande, que é o faturamento total da sorveteria. E ele acha que na cabeça dele, esse faturamento total é dele. Só que você tem que entender que a sua sorveteria é como se fosse uma fatia, uma grande fatia que tem que ser dividida em partes. E você vai entender qual partes são essas, tá? Então, muitas vezes o sorveteiro olha o faturamento total da sorveteria como se fosse um grande ganho. Só que eu conheço muito sorveteiro que tem um faturamento grande, mas quando vai diluir esse faturamento, não sobra nada. Muitas das vezes fecha no vermelho. E eu também conheço sorveteiros que faturam R$30 mil por mês, mas com a organização certa na sorveteria, consegue ver dinheiro. Então, quais essas 2 diferenças que um sorveteiro que fatura mais de 100 não vê dinheiro e um sorveteiro que fatura 30 vê dinheiro? Você vai entender aqui no decorrer da aula. Então, entenda que o faturamento da sua sorveteria não é o lucro que você tem.
o faturamento da sua sorveteria como se fosse a pizza grande que tem que ser dividida. Então, você tem que entender, se vendeu 30 mil, você não ganhou 30 mil. Não é isso que sobrou para você. Então, quais são essas fatias que precisa ser dividido dessa pizza? Primeira fatia de fornecedor, mercadoria. Para quem revende sorvete, para quem compra leite para fabricar, compra casquinha, embalagem, coberturas, equipamentos ali da sorveteria. Então, vamos supor, primeira fatia do fornecedor. Se você fabrica, é os insumos. Então, todo mês você tem esse custo variável dentro da sorveteria, que vai decorrer do quanto você fabrica ou quanto você vende. Essa fatia você tem que deixar. Outra fatia que você tem que deixar, que não tem como excluir, é os funcionários, entendeu? Então, se tem equipe, essa fatia precisa existir. Essa fatia precisa ser cortada da sua pizza, que é o faturamento total da sua sorveteria. Então, tem que estar ali. Outra fatia, que é a nossa terceira fatia, que é as contas da loja. Aluguel, energia, água, internet, sistema, limpeza, contador, tudo que você tem gasto ali com a sua sorveteria, né, para ela ficar aberta todos os meses, é uma fatia. Então, já foi a terceira fatia. Outra coisa, imposto, taxa de maquininha, taxa de delivery, taxa de aplicativo, outros tipos de cobrança. Então, você não pode esquecer dessa fatia que também é diluída ali do faturamento da sua sorveteria. Então, você não pode esquecer essa saída e achar que existe mais dinheiro ali, sendo que não tem. Tem que deixar essa fatia. Então, essa parte existe. Entendeu? Então, é muito importante. Então, olha para você ver que não é só a fatia total, a pizza total do faturamento da sua sorveteria. Não. Tem fornecedor, tem mercadoria, tem funcionário, tem as contas da sorveteria, tem taxas, tem imposto, tem maquininha de cartão. Então, depois, o que sobra disso? Depois, o que sobra é o que realmente restou para você poder tirar o seu lucro para poder investir. Entendeu? Então, aqui nos funcionários, não tenho funcionário, mas aqui precisa estar o seu Prolabore. Quem aí sabe o que é Prolabore? Para quem não sabe, Prolabore é o quanto a sua sorveteria te paga, como se fosse o seu salário para você trabalhar. Isso aí, ó, é o salário do patrão. Então, tem que deixar isso aqui nesses gastos. É uma fatia da pizza, porque ninguém abriu um negócio para não ganhar. Ninguém montou uma sorveteria para não tirar salário. Tá certo que nos primeiros meses tem ali o gasto que você investiu na loja, mas eu conheço sorveteiro que tem bastante tempo do mercado e não consegue tirar nenhum salário dele. Não sobra, entendeu? Então, tem que estar essa fatia reservada aqui. Aí, depois, o que sobra desse total é o que dá. Eu falo que é daqui que nasce o investimento saudável para você reaplicar na sua sorveteria. Porque antes de comprar qualquer coisa que você for investir na sua sorveteria, você precisa entender se realmente sobrou de verdade. Não é você deixar contas para trás, não é você não ter uma previsão de caixa, não é você fazer de qualquer forma, é você entender realmente o quanto está sobrando na sua sorveteria por mês para que você possa arcar com uma despesa de investimento, tá bom? Então, antes ali de você investir, você precisa entender uma sequência simples aqui dessa aula. E depois você vai entender aqui que eu vou passar mais algumas coisas para você. Mas você precisa entender o quê? O quanto você vendeu, que é a pizza toda. Depois, as fatias que você dividiu, certo? Depois que você dividiu tudo isso que você pagou, dos custos da sua sorveteria, que ela tem que ter para estar funcionando, e depois o que sobrou. Você não investe olhando só o faturamento da sua sorveteria. Eu investi 30, eu posso fazer uma conta de 5 mil reais por mês que não vai funcionar, não vai dar certo. Se você depender só do faturamento da sua sorveteria. Percebe que se você não tiver um plano, fica mais difícil para você arcar com um gasto de 5 mil reais vamos supor, de uma máquina que não resolvia nada na sua sorveteria. Entendeu? Então, do que sobrou, aí você vai ter uma visão de como você vai reinvestir esse dinheiro e ver o que ele pode retornar para você, tá? Uma vez que você entendeu como dividir, aí vamos supor, eu tive uma visão clara do que eu tenho que fazer para que sobre dinheiro para o meu investimento. Tá. Aí o investimento entra aqui também na operação. Muitas das vezes, depois, né, ali que vê o dinheiro, aí começa a querer contratar, ou muitas das vezes não tem dinheiro para contratar, e tudo depende de você na sorveteria. Então, a sua operação fica sobrecarregada. E antes de investir mais em equipe, antes de investir em mais coisa, você tem que entender uma coisa. Realmente essa equipe está fazendo direito?
ela está conseguindo ali manter a sua sorveteria funcionando, ela consegue abrir, repor, atender, manter a limpeza organizada, consegue fechar, consegue ali ajudar o dono. Então, você tem que entender que, muitas das vezes, o sorveteiro, ele acaba, eu estou sobrecarregado na operação, eu vou contratar mais gente, aí coloco umas 10 pessoas ali aleatória, ou que for 3 pessoas que a sorveteria não consegue nem cobrir esse gasto. Muitas das vezes, ele nem tira salário para si, acaba colocando as pessoas na operação, as pessoas não fazem o que precisa ser feito, e ele não consegue crescer. Ele acha que investir em mais equipe vai suprir a necessidade dele, sendo que não vai. Muitas das vezes, a falta de organização na operação acaba fazendo o sorveteiro investir em coisas desnecessárias. E muitas das vezes, muita gente trabalhando desorganizado na sorveteria é um gasto desnecessário. Talvez você, sabendo investir da forma correta em menos pessoas, mas que o serviço seja concluído, fica muito mais fácil, muito mais claro. Então, uma vez que você vai investir numa equipe, mas a equipe que eu já estou está dando conta do que precisa ser feito na minha sorveteria, esse serviço está sendo concluído, porque se não saber investir certo em equipe, você acaba ficando com um monte de gente vagando na sorveteria sem necessidade. É o que não pode acontecer. A gente tem que fazer mais com o que a gente já tem, Então, a gente tem que aproveitar mais, de forma que não sobrecarrega demais, mas que o básico da sorveteria seja feito, né? Vamos supor, você contrata uma pessoa, aí a pessoa não faz o que precisa ser feito na sorveteria. Aí você fica pensando em demitir ela, porque ela faz algumas coisinhas. Aí você coloca mais gente. Aí já, em vez de 1 salário, você paga 2 salários muito alto para a pessoa ficar praticamente parada. Então, não invista R$ 1 a mais na sua sorveteria, em equipe, se tiver desorganizado. Se a equipe não sabe abrir a loja, não sabe atender direito, não sabe repor, não mantém a organização e a limpeza, não consegue... Obrigado, tá? Pessoal aí que falou do som, tá? Se multar de novo, vocês me avisam. Então, não tem como vocês investir mais dinheiro em equipe se eles não estão dando conta de abrir a sorveteria, de repor, de atender, de organizar, de limpar. Então, antes de você querer investir mais, observe se está sendo feito o que você contratou para fazer. Então, vamos supor, mas eu tenho uma equipe, falta o quê? Mais espaço? Falta mais gente? Falta mais cliente? Só que, uma vez que você está crescendo de forma desorganizada, o problema vai crescendo junto. Vocês concordam comigo? Porque a gente, vamos supor, eu tenho um problema hoje com um funcionário que não está sendo feito. Não adianta você investir para ficar crescendo, se você não organiza esse problema de funcionário primeiro. Então, vamos refletir, vamos ver se realmente a minha equipe está bacana para mim crescer com consistência. Minha equipe não está bacana, então vamos reformular essa equipe para que a sua primeira operação, sua primeira loja está de acordo, para daí sim você começar a expandir, tá? Então é muito importante isso, porque vamos supor que a gente tem duas peças, aí a gente tem uma peça, a gente quer 2, aí naquela primeira peça ali, você deixa na mão dos outros, desorganizado, deixa coisas faltando, limpeza deixar a desejar, eu preciso de mais dinheiro, eu vou arrumar outra loja, funciona? Não funciona, muitas vezes o que te mantém ali vai acabar dando errado. Então, primeiro a gente organiza antes de investir mais, antes de crescer. Olha assim, a minha base já está organizada, já consegue rodar a operação sem eu? O pessoal está dando conta sozinho? Aí você começa a expandir, senão pode dar muito errado, tá? Então, o que precisa estar claro para sua equipe antes de você começar a querer expandir aí, começar a querer investir mais para crescer? Quem faz cada coisa? Como cada tarefa é feita hoje? Qual é o horário, a frequência de cada tarefa exigida hoje dentro da sua sorveteria e como você vai saber se foi feito ou não, como que é feita essa conferência. Então, antes de investir, você precisa organizar o quê? A operação. A operação entra também a equipe, tá? Então, uma vez que você entendeu que o primeiro ponto aqui você tem que organizar é o quê? É o dinheiro, é o financeiro, porque sem dinheiro a gente não consegue organizar praticamente nada dentro da sorveteria. A gente não consegue contratar, não consegue pagar as contas, não consegue ficar com as portas abertas. Depois, a gente tem que organizar o quê? A operação. Então, a gente tem que organizar a operação. Então, muitas das vezes, o sorveteiro quer crescer, mas ele esquece o quê? De organizar, eliminar os principais problemas da operação para daí crescer com consistência. Depois que você organizou essas duas partes,
está na hora do quê? Aí sim, você vai vender. Aí sim entra a parte de vendas, que antes de aumentar a estrutura, você precisa entender e aproveitar o que você já tem hoje. Então, às vezes, o sorveteiro ele fica tão desesperado em fazer novas coisas, novas mudanças, novas reformas, novos produtos, mas ele não aproveita o que ele já tem dentro da sorveteria, o que ele já faz dentro da sorveteria. Talvez ele tenha um produto ali que eu falo que é um produto leão, que vende muito e dá muito lucro, mas ele não aproveita. Aí ele fica atirando para todo lado para ver se consegue vender mais. Mas daí, o que você já tem? Você está fazendo o que precisa ser feito? Eu já vi sorveteria aqui em Londrina que com, vamos supor, 5 sabores de sorvete arrebenta de vender. Eu já vi gente vendendo demais no delivery, sem necessariamente ter várias opções de sabor, sem investir em máquinas caras, mirabolantes. Não, ele está aproveitando o que ele já tem. Uma vez que ele extrai o máximo do que ele já tem em vendas dentro da sorveteria, aí sim ele consegue ter uma visão do que investir, de como investir. O que está faltando? Entende? Então, a sua sorveteria, muitas das vezes, não precisa de mais espaço ou de muito mais cliente. Muitas das vezes ela precisa o quê? Se organizar ali a capacidade atual que ela já tem. Então, está organizado esse fluxo dentro da sua sorveteria? Os clientes que você já tem, já está aproveitando ao máximo deles? Então, muitas das vezes, uma coisa ali pequena pode fazer muita diferença. Entendeu? E às vezes o sorveteiro, meu Deus, eu preciso de muito espaço, eu preciso de muito cliente. Mas primeiro vamos organizar a base. Vamos aproveitar o que você já tem. Então, muitas das vezes, o espaço a mais que você quer para a sua sorveteria, muitas das vezes não é necessário agora. Entendeu? E muitas das vezes eu falo para vocês que preciso de mais cliente, fica naquele desespero, eu preciso atrair, mas tá. E a base que você já tem? Você está organizando da forma correta? Então, muita coisa precisa ser melhorada antes de reformar, antes de crescer, antes de evoluir. Então, precisa aproveitar o que já tem. Aí, como que você vai aproveitar? Estruturar de uma forma que você venda mais. Você tem que aumentar mais divulgação, mais ação de venda, deixar o Instagram mais ativo, um delivery de qualidade, um delivery bem estruturado, dar um motivo realmente para o cliente voltar na sua sorveteria, oferecer mais produto, não é ter, vamos supor, loja vazia, vou fazer reforma, vou investir em mais cadeira, vou investir em mais freezer. Não, você precisa investir em venda, você precisa aprender a vender, você precisa aprender a divulgar, fazer ações que geram resultado, ações que geram caixa para sua sorveteria. Entendeu? Não é, vou moldar minha fachada, investir 20 mil numa fachada porque eu quero vender mais. Talvez não é isso que está faltando. Talvez você já tenha a chave aí na sua sorveteria, só girar, só entender como girar isso. E talvez não precise de loja grande. Talvez não precise de mais espaço. Talvez precise aumentar o marketing e divulgação, tá? Então, mais produtos no seu cardápio não significa venda. Não significa mais venda. Vou ter todos os sabores do meu concorrente, vou fazer todas as opções que existem no mercado, não vai faltar nada para o meu cliente aqui. Muitas vezes ele não quer isso. Muitas das vezes ele quer um atendimento bom seu dentro da sorveteria. Então, às vezes, você não precisa vender mais coisa. Você precisa aproveitar melhor o que já tem aí na sua sorveteria, o que você já faz. Então, olha aí para a sua sorveteria, o que você já vende, o que você já faz, divulga melhor, venda melhor na sua sorveteria, ofereça mais para você aproveitar o que já tem antes de ficar investindo mais na sorveteria, tá? O dinheiro precisa entrar melhor antes de sair mais, entendeu? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, você vai aumentar o movimento da sua sorveteria, mais gente entrando, o cliente voltando, mais gente conhecendo, mais canais vendendo. Tá, mas tá sobrando dinheiro? Realmente está sobrando lucro? Quanto que está sobrando daquela fatia que você está vendendo? Porque daí sim, uma vez que você entendeu isso, aí que é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Uma vez que você entendeu quanto sobrou, aí sim você vai investir, tá? Por quê? Porque daí você já viu, né? Eu já organizei o meu dinheiro, já sei quanto sobra. Organizei minha operação, então agora eu posso escalar. Porque uma vez que você tem a operação desorganizada, vamos supor, você tem um delivery, o delivery sai 5 pedidos a mais, já trava tudo, vira uma bagunça e não consegue concluir um trabalho bem feito.
Aí você travou a operação, o cliente vai ficar insatisfeito. Então, primeiro, organiza o financeiro, organiza a operação, aí sim vem as vendas. Aí, depois que você fez isso, aí tá na hora de você dar o próximo passo. Por quê? Porque você entendeu o quanto sobrou para você investir, o quanto vai sobrar, e nem é o quanto vai sobrar em si em exorbitante de valor, não. É você entender o quanto sobra e qual é o problema que você vai resolver primeiro na sua sorveteria. Percebe que antes de investir R$ 1 a mais na sua sorveteria, você precisa entender qual é o problema que eu vou resolver primeiro dentro da minha operação. Vamos colocar que você organizou ali o financeiro. Aí você viu que não tem lucro. Você viu que não tem nada de lucro. Organizei tudo financeiro, as contas não estão batendo, o meu custo é muito alto, eu estou vendo que os meus gastos é muito alto, eu estou gastando demais com funcionário, então tem um problema para resolver, tá? Ah, eu tenho esse custo é baixo, mas eu não tenho venda. Então, no que tem que investir em primeiro? Em marketing e divulgação para vender. Ah, eu vendo, mas falta sorvete. Eu não consigo dar conta da demanda e os clientes vão embora. Então, qual o problema que precisa resolver? É ali os produtos. Ah, mas eu compro de fornecedor e eu sou franquia, aí tem que rezar, porque muitas das vezes é difícil. É difícil a pessoa ser um franqueado e faltar produto e não ter da onde pegar, não poder pegar de outra pessoa. Então é bem mais complicado. Por isso que eu falo mesmo. Se você ter dinheiro para você montar a sua sorveteria, não vai para uma franquia, monta a sua loja. Por quê? Porque você vai ficar mais independente, não dependente da franquia. Então, vamos supor que você pega de um fornecedor, mas você não está amarrado. Começa a faltar produto, o fornecedor não dá conta, bora fabricar. Então, qual o problema que precisa resolver? A falta de produto. Ah, mas para comprar essa máquina eu preciso de dinheiro. Então, por isso que você tem que entender o financeiro. Tem que entender a sua pizza. Eu faturo 30, então quanto que eu posso tirar daqui dos 30? Para mim arcar com essa parcela da máquina? Quanto eu preciso fazer de ações de venda, marketing, para me pagar essa parcela da máquina sem precisar? Quantas parcerias eu preciso fechar com comércios locais para que eu pague essa parcela da máquina sem mexer no meu faturamento da minha pizza? Porque eu faço algo a mais, para que não dependa desse valor. Tá bom? Então, é tudo organizado. Uma vez que você entende isso, aí sim você dá o próximo passo, que é o investimento. E sempre o investimento é olhando para que problema eu vou resolver dentro da minha sorveteria. Qual problema eu vou resolver, tá? A gente nunca investe algo a mais na sorveteria sem antes ver se realmente tudo está certinho. Tudo está rodando, tá? Muitas das vezes, eu falo para vocês, um dia na sorveteria acabou a água. E a gente não tinha uma caixa d'água. E demorou a voltar essa água. E a gente teve que fechar as portas da sorveteria por não ter uma caixa d'água. Então, um problema que eu tinha que resolver era ter uma caixa d'água. E eu não... Passou e a gente não resolveu. Então, a gente precisou levar um prejuízo para resolver esse problema. Ah, um freezer tá pifando faz tempo, fazendo um barulho esquisito, mas eu vou investir na minha fachada. Mas daí, o freezer queima, você fica perto do produto, não tem como vender, então não resolveu o problema. Tá? Então, toda vez que a gente for investir R$ 1 a mais na sorveteria, a gente precisa entender essas 4 etapas, tá? Entender o financeiro, se realmente você pode estar investindo na sua sorveteria, se não vai faltar para as contas. Operação, eu quero investir em equipe, investir em mais equipamento, tá? Mas você tem, é o problema que precisa ser resolvido agora? Então, você precisa entender isso. Antes de investir R$ 1 a mais, primeiro, entender a parte financeira, quanto realmente está sobrando para você. Se não está sobrando nada, você tem um baita problema para resolver. Entender para onde que está indo o dinheiro. Operação, a segunda etapa. A loja está funcionando de forma organizada para eu poder investir mais, investir numa máquina mirabolante. Tá, mas a minha operação realmente vai aguentar essa demanda? Eu quero fazer ações de venda, mas a minha equipe vai organizar, vai conseguir atender com eficiência? Mas eu quero colocar mais taças decoradas na minha sorveteria para vender mais. Mas o que você já faz? Você dá conta? Então, tem que organizar. Dinheiro, quanto sobra realmente para você investir, operação, como você organiza a operação para que você consiga investir com mais segurança.
Aí depois, vendas, porque não adianta você investir se você não tiver retorno da sua sorveteria. Não adianta você investir em várias coisas na sua sorveteria se você não calcula o quanto de retorno aquilo pode dar para você. Aí depois, sempre investir em resolver um problema. Está na mente qual problema você vai resolver. Muitas das vezes a gente tem que listar os problemas principais da nossa sorveteria, aí sim a gente vê qual que é mais prioritário para a gente resolver primeiro. Tem coisas que você vai ter que resolver muito rápido. São coisas o quê? Que faz você perder cliente, faz você perder dinheiro, faz você perder muito tempo. Então, essas coisas faz diferença. Então, muitas vezes, o investimento que você faz numa máquina, você ganha, vamos supor, 8 dias a mais no mês, 9 dias a mais no mês. Então, compensa, né? Compensa. Talvez você pense em investir numa máquina que fabrica uma mixaria e tem que não supre a sua demanda, aí você vai ter que ficar mais tempo na produção, fica sobrecarregado, fica de saco cheio da sorveteria. Ah, meu Deus, não quero esse negócio para mim, não, tô desanimado. Então, só por, vamos supor, 3 mil a mais, 2 mil a mais numa máquina que você ia ganhar 10 dias de serviço, lá atrás aconteceu isso com a gente. A gente investiu numa maquininha pequena, aí o que aconteceu? A gente tinha que ralar na operação, ralar. Aí, aquela máquina vinha dando problema, até que a gente viu aqui, mas preciso resolver esse problema. Eu já sei quanto sobra para me investir. Já organizei minha operação, então ali na frente está rodando sozinho. Mas eu preciso resolver esse problema porque eu ainda estou sem tempo. Aí que a gente investiu numa máquina maiorzinha, ali nas condições que a gente tinha, que a gente fez o cálculo aqui de quanto a gente poderia investir nessa máquina, e daí a gente ganhou muito tempo. Tempo a mais que a gente o quê? Focou em venda. Então é uma ligação. Então esses 4 passos aqui é essencial para você decidir o quanto investir a mais aí na sua sorveteria. O quanto você precisa investir a mais para realmente ter retorno dentro da sua sorveteria. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Gela mais, é o salário do patrão. Sim, e muitas das vezes o sorveteiro tá ali e não tira salário, né? E muitas das vezes tira salário e fala assim, eu não tiro nada da sorveteria. Aí vai somar durante o mês. Comprou uma marmita para as crianças, comprou um lanche de tarde, uma pizza, fez compra, pagou aluguel de casa, água, luz da casa própria, vive do dinheiro da sorveteria, muitas das vezes banja o finalzinho de semana, só que pensa assim, eu não tô vendo dinheiro, minha sorveteria não tá pagando nada para mim. Mas se colocar na balança a parte ali que eu falei, o primeiro passo ali, que é o dinheiro, você vai ver que realmente a sua sorveteria, talvez você tá pegando mais do que a sorveteria pode bancar. Aquela pizza gigante ali, que é a sua sorveteria, você está cortando uma fatia muito grande, tirando o seu lucro, o seu prolabore, do que a sua operação pode realmente suportar. Aí você acha que a sorveteria não está dando, mas no final ela está bancando tudo e mais um pouco, e cadê o dinheiro para investir? Não tem, né? Cadê o dinheiro para pagar o funcionário? Não sei, o dinheiro acabou, não sei para onde foi, mas... Então tem que entender essa parte financeira, tem que entender o quanto você pode tirar para não sobrecarregar a sua sorveteria, tá? Então é essencial isso aqui, beleza? Então, se não tem nenhuma pergunta, clara como a neve, sairei daqui. E bora que bora para a próxima aula, que vai ser na outra quinta-feira. Lembrando, pessoal, que eu e o Rangel, a gente vai fazer um evento, tá bom? Vocês todos que estão aqui na Quinta Milionária, estão convidados, a gente vai fazer 3 aulas. Esqueci de trazer o link aqui, vou ver se eu acho o link aqui para mandar para vocês. 3 aulas online gratuito para vocês poderem participar. Lá a gente vai falar de vendas, lucro. Tenho certeza que faz muita diferença. Deixa eu achar aqui, já coloco aqui no chat para vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui no chat. Bora. É engraçado, né? Quando vai procurar as coisas, não acho. Tá calor aí, gente? Pensa num calor que tá aqui em Rolândia hoje. Graças a Deus agora tá esquentando. Deixa eu... Achei. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para vocês. Só não clica agora que vocês vão sair daqui. Deixa eu despedir mesmo. Salva o link aí, tá? E se inscreva para o nosso evento que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de agosto, tá bom? Não perca, já coloca aí, ó. Na primeira aula a gente vai mostrar as 4 alavancas para atrair mais clientes e vender mais na sua sorveteria. Na segunda aula, o tema vai ser 2 ações para colocar mais dinheiro no seu caixa sem precisar conquistar novos clientes. E na terceira aula,
o tema vai ser o elemento que separa uma sorveteria do modo sobrevivência de uma sorveteria que fatura 30 mil por mês, tá bom? Para você garantir sua vaga é só clicar no link que está aqui, tá? Lembrando que as aulas são sem custo, tá bom? Não, é gratuito, é só você se comprometer mesmo e poder lá estar junto com a gente, tá bom? Lembrando que tem que entrar no grupo do WhatsApp, porque essas aulas não vai ser por aqui, vai ser fechada, beleza? Então foi isso, pessoal. O convite está feito, a aula está feita. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais conteúdo. Ó, pessoal, ótima aula. Muito obrigado. Boa noite, Ana. E a gente se vê na próxima Quinta Milionária, beleza? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.